Gente, muito boa noite para vocês, né? Oficialmente, espero que todo mundo esteja bem. Vamos começar a nossa aula aqui, né? De direitos humanos. Gente, a nossa última aula de direitos humanos, a gente falou basicamente sobre os documentos históricos, né? Sobre os documentos normativos que estabeleciam e que estabeleceram direitos humanos ao longo do tempo. Nós falamos basicamente sobre o Marco Antigo de Proteção dos Direitos Humanos. O que foi esse Marco Antigo? Foram todos os documentos históricos, todos os documentos normativos anteriores à Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948. E nós falamos especificamente, ou tentamos desenvolver, né, obviamente, um pouquinho de cada um desses documentos. Falamos sobre a Magna Carta de 1215, falamos sobre a Petition of Rights, falamos sobre o Habeas Corpus Act, enfim, falamos sobre a Declaração Americana de Virgínia, enfim, tentamos falar de todos os documentos que compuseram assim, esse período de evolução dos direitos humanos. Beleza, dito isto, a gente vai falar hoje de uma matéria que eu particularmente eu sou entusiasta, eu gosto muito, não só porque envolve direitos humanos, mas envolve também direito constitucional e também é uma matéria que tem muita incidência, tem muita cobrança em concurso e tem muita cobrança também em OAB, que é justamente a matéria de geração de direitos humanos, tá? Nós vamos falar hoje sobre as gerações de direitos humanos, beleza? Então vamos lá, o que é importante a gente falar? Como a gente falou em aulas passadas, principalmente na aula passada, a gente pôde perceber que o que a gente entende por direitos humanos nem sempre foi assim. Os direitos humanos eles foram construídos ao longo do tempo, eles foram desenvolvidos ao longo do tempo. Os direitos humanos eles foram sendo criados. E como a gente falou anteriormente, a depender de cada época, existiam direitos humanos específicos para cada período. Ou seja, os direitos humanos eles não foram criados todos de uma vez só. Os direitos humanos eles não surgiram, eles não passaram a existir todos de uma vez. Não. A cada época, a cada período, existiam direitos humanos que foram sendo criados, mais, a melhor palavra seriam, existiam direitos humanos que foram conquistados, tá? Em cada período, em cada época. Ou seja, a cada época, a cada período que ia se passando, novos direitos humanos iam sendo conquistados, iam sendo adquiridos, até chegar no que a gente entende hoje, até chegar no conjunto de direitos humanos que nós temos hoje. Ou seja, foi necessário passar por certos períodos, foi necessário passar por determinadas épocas para se obter a quantidade de direitos humanos que o mundo tem hoje. E é justamente por esses períodos, por essas épocas, em que os direitos humanos foram sendo conquistados e foram sendo adquiridos, que surge a classificação de geração de direitos humanos. O que é geração de direitos humanos? É justamente nesse raciocínio. À medida que foi passando as épocas, à medida que historicamente determinados períodos foram sendo alcançados, novos direitos humanos foram surgindo e novos direitos humanos foram sendo conquistados. Ou seja, quando a gente fala de gerações de direitos humanos, nós estamos falando de conjunto de direitos humanos específicos em cada época. Nós estamos falando de grupos de direitos humanos relativos a determinados períodos. Ou seja, passando de período em período, nós iríamos, ou o mundo iria adquirindo, ou o mundo ia conquistando gerações e gerações de direitos humanos. Ou seja, os direitos humanos, eles foram sendo conquistados ao longo do tempo e justamente porque cada período histórico tinha um contexto e tinha determinado cenário histórico, político e social,
esses direitos humanos eles foram separados e divididos em gerações, para que se fosse mais fácil perceber quais tipos de direitos humanos foram surgindo ao longo do tempo. Beleza, essa classificação de gerações de direitos humanos, ela surge a partir de um doutrinador chamado Karel Vazak. Vou até anotar aqui. Vou colocar aqui. Karel Vazak. Ele é um doutrinador que foi o primeiro a discorrer sobre essas gerações de direitos humanos. Esse Karel Vazak, ele classificou, ele separou os direitos humanos em gerações. Seguinte, parte da doutrina critica essa divisão, essa classificação de direitos humanos em gerações. Parte da doutrina faz essa crítica por entenderem que não seria adequado classificar os direitos humanos em gerações, porque se daria a ideia que, à medida que fossem mudando as gerações, determinados direitos humanos iriam superando os antigos, que os novos direitos humanos iriam superando e prevalecendo sobre os antigos. A crítica que a doutrina faz em relação a essa classificação seria de que existiria uma hierarquização de direitos humanos, em que existiriam direitos humanos, os mais novos seriam superiores aos mais antigos, e assim os mais antigos direitos humanos iriam sendo descartados ou deixados de lado. Mas isso não é bem assim, pelo contrário. O entendimento e o que o Karel Vazak quis dizer é que esses direitos humanos eles se complementam. O que ele quis dizer foi que esses direitos humanos, um não exclui o outro, pelo contrário. Esses direitos humanos, eles são intergeracionais, ou seja, as gerações, elas se comunicam. E esses direitos humanos, eles devem existir justamente entre essas gerações. Ou seja, à medida que fossem surgindo gerações de direitos humanos, essas novas gerações não excluiriam as passadas. Pelo contrário, elas só agregariam, elas só incorporariam, elas só agrupariam o que já existe. Ou seja, os direitos humanos, ao invés de serem suprimidos, eles iriam sendo complementados e eles iriam aumentando. Ou seja, o Karel Vazak, o entendimento dele dessa divisão de gerações de direitos humanos é simplesmente para sistematizar os períodos que foram surgindo determinados direitos humanos. Ainda a doutrina costuma conceituar e chamar essa geração de direitos humanos de dimensão de direitos humanos ou gestação de direitos humanos. Enfim, são sinônimos, não há diferença, tá? Geração de direitos humanos ou dimensão de direitos humanos ou gestação de direitos humanos não tem problema. É só uma sistematização acerca dos momentos e dos tipos de direitos humanos que foram surgindo ao longo do tempo. Essa classificação aqui no Brasil, quem faz ela muito e faz bem é o Norberto Bobbio, tá? É um constitucionalista e também trata de direitos humanos. E nós vamos falar sobre ela aqui. Seguinte, gente. Antes de iniciar essas gerações de direitos humanos, eu queria que a gente tivesse a ideia o seguinte. Vocês vão ver, conforme a gente for evoluindo nas gerações de direitos humanos, cada geração vai ter um nome, e basicamente esses nomes em relação a esses direitos humanos, eles vão ser originados a partir do tripé da Revolução Francesa. A Revolução Francesa de 1789, ela é baseada num tripé: liberté, égalité, fraternité. Se a gente quiser, a gente pode até fazer um biquinho, já que é francês, né? Liberté, égalité, fraternité. O que significa isso? Liberdade, igualdade, fraternidade. Essa liberdade, igualdade e fraternidade, que são os valores da Revolução Francesa, eles pautam as gerações de direitos humanos que nós vamos tratar agora, e vocês vão ver, a gente vai enquadrar em cada um. Beleza. Primeira geração de direitos humanos. A primeira geração, vou até anotar aqui. Primeira
geração. Primeira geração de direitos humanos. Essa primeira geração de direitos humanos é uma geração ou é uma época de direitos humanos em que se busca fornecer direitos apenas para o indivíduo. Essa primeira geração de direitos humanos é uma geração em que se busca contemplar o indivíduo, a pessoa individualmente. Essa primeira geração de direitos humanos, ela é caracterizada principalmente pelos chamados direitos civis e políticos, tá? Essa primeira geração de direitos humanos, ela trata principalmente dos chamados direitos civis e políticos. Direitos civis e políticos são aqueles direitos relacionados a liberdades individuais, tá? São direitos relacionados a liberdades individuais, direitos apenas do indivíduo. Seguinte, vamos colocar e fazer um contexto aqui. E aí até aproveitar e fazer um contexto aqui de constitucional. Nessa época da primeira geração de direitos humanos, e aí a gente está falando do final do século XVIII para o século XIX, como a gente falou anteriormente em outras aulas, o Estado ele era unitário, ou seja, a concentração de poder era nas mãos de apenas uma pessoa. O poder era concentrado nas mãos do soberano, nas mãos do monarca, né, nas mãos do rei. E o Estado era o próprio rei, né? O Estado era o próprio monarca. Nessa época existia o chamado Estado negativo. O que era o Estado negativo? Era o Estado que não participava da vida do cidadão. Era o Estado que não fornecia e não dava direitos para o indivíduo. Era o Estado que pensava somente nele. O rei, ele só pensava nele. Ele não pensava no indivíduo, ele não pensava no cidadão. Ou seja, nessa época existia um Estado omisso, um Estado negativo, um Estado que não fornecia direitos. A partir dos movimentos políticos, sociais que foram acontecendo na época, ou seja, a Revolução Francesa, a Revolução Americana, a burguesia, né, lutando pelos seus direitos, o proletariado se revoltando contra o Estado, eles começaram a exigir que determinados direitos fossem previstos. Eles começaram a cobrar que o Estado estabelecesse alguns direitos. E foi justamente nessa época que o Estado passou a estabelecer e prever alguns direitos. Quais direitos? Justamente esses direitos que eu estou falando para vocês, direitos civis e políticos. Quais seriam esses direitos civis e políticos, Léo? Direito à vida, tá? Direito à vida, direito à liberdade, direito à liberdade de opinião, direito político, direito a voto, direito ao nome, direito ao trabalho, ou seja, direitos civis e direitos políticos, que tratassem das liberdades e garantias individuais. Nessa geração de direitos humanos, ou nessa primeira geração de direitos humanos, esses direitos que foram atribuídos, eles foram atribuídos somente ao indivíduo, somente ao cidadão, à pessoa, com grande influência principalmente do movimento liberal nos Estados Unidos. Por contemplar apenas o cidadão, por contemplar apenas o indivíduo, esses direitos eles foram classificados pela doutrina como direitos de liberdade, tá? Como direitos de liberdade. Então essa primeira geração de direitos humanos, ela é classificada como direitos de liberdade, ou seja, o fundamento dessa primeira geração de direitos humanos é justamente a liberdade. Então liberdade à propriedade, liberdade à vida, liberdade ao trabalho, liberdade ao voto, liberdade de expressão, ou seja, direitos e liberdades individuais, restritos ao indivíduo. Então, essa primeira geração de direitos humanos, ela contempla
a liberdade, tá? Primeiro tripé aí da Revolução Francesa, liberdade. Beleza? Bacana, vamos lá, vamos prosseguir aqui. Nós vamos falar agora sobre a segunda geração de direitos humanos. Essa segunda geração de direitos humanos, ela vem numa época em que o Estado ele evolui. Como a gente falou, o Estado ele era negativo, né? O Estado ele era omisso, ele não participava da vida do cidadão e ele nem oferecia garantias e nem direitos para o cidadão. A partir do que a gente falou dos movimentos, das revoluções, o Estado ele evolui e passa a ser um Estado positivo. O que é um Estado positivo? É um Estado que participa, é um Estado que é ativo, é um Estado que intervém. E intervém na vida da sociedade buscando fornecer direitos, buscando fornecer condições para a sociedade. A partir desse intervencionismo do Estado, tá? Determinados direitos começam a ser extensivos e ampliados não só para o indivíduo, mas começam a ser ampliados e extensíveis para toda a sociedade, para toda a coletividade. Esses direitos que passam a ser extensivos para a coletividade são os direitos sociais, são os direitos econômicos, são os direitos culturais, tá? Então a segunda geração de direitos humanos ela é caracterizada pelo surgimento dos direitos sociais, direitos econômicos e direitos culturais. Que direitos seriam esses? Direitos sociais, direito à moradia, direito à saúde, direito ao lazer, direito ao esporte, direito à previdência, né? Direito à aposentadoria, ou seja, direitos sociais. Direitos econômicos, tá? Direitos econômicos, ou seja, relativos à ordem econômica, em relação à ordem social, incentivos econômicos, direitos culturais, tá? Direitos culturais. Vamos lá. Esses direitos sociais, econômicos e culturais, eles são extensíveis agora à coletividade. São extensíveis à sociedade. Ou seja, eles ultrapassam o indivíduo e eles começam a abranger a comunidade, começam a abranger a coletividade, ou seja, grupos de pessoas começam a abranger a sociedade. Em razão disso e por abranger a coletividade, tá? Por abranger a coletividade, essa geração de direitos humanos ela começa a valorizar a igualdade. Ela começa a valorizar a igualdade. E a ideia central dessa segunda geração de direitos humanos é justamente a igualdade. Por isso essa segunda geração de direitos humanos é classificada e denominada direitos de igualdade, beleza? Direitos de igualdade. E o que seria essa igualdade? Igualdade no sentido que todas as pessoas são iguais entre si. E se uma pessoa recebe algo, se um cidadão recebe algo, o outro tem que receber também. Ou seja, a sociedade, a coletividade tem que receber direitos como um todo. Ou seja, direitos sociais, moradia, todo mundo tem que ter. Direitos a uma renda mínima, todo mundo tem que ter. Ou seja, esses direitos eles começam a abranger não apenas o indivíduo, mas eles começam a abranger a sociedade. Ou seja, a igualdade começa a surgir. A igualdade começa a ser contemplada. A igualdade entre as pessoas. Ou seja, todas as pessoas são iguais perante a lei. E dessa forma, todas têm direito a direitos e mais. Têm direitos ao mínimo existencial para viver. Ou seja, os direitos sociais começam a surgir aí. Muito dessa influência, desse caráter, desse aspecto social que os direitos humanos têm, vem muito do movimento antiliberal, que foi principalmente encabeçado pela União Soviética, a antiga União Soviética.
A União Soviética foi o primeiro país, ou foi o primeiro lugar em que começou a tratar, ou começou a buscar esse caráter ou esse aspecto social dos direitos humanos. Foi justamente a União Soviética que começou a requisitar que os direitos humanos tivessem esse fim ou esse caráter, né, esse aspecto social, ou seja, que os direitos humanos fossem voltados para a sociedade, fossem voltados para a coletividade. Em termos de Constituição, a primeira Constituição que começou a prever os direitos humanos a nível social, começou a prever direitos sociais, foi a Constituição Mexicana, tá? Foi a Constituição do México de 1917 e, posteriormente, a Constituição Alemã de 1919, chamada, né, de Constituição de Weimar. Ainda nessa esteira, no Brasil, a primeira Constituição que começou a prever direitos humanos com aspectos sociais, a primeira Constituição no Brasil que começou a prever esses direitos sociais foi a Constituição de 1934, tá? Foi a Constituição de 1934. Por isso, até hoje, a Constituição de 1934 é conhecida, né, como Constituição Social, ou a primeira Constituição brasileira que começou a prever esses direitos sociais. Esses direitos sociais, eles foram evoluindo ao longo do tempo. Talvez o principal documento que venha respaldar ou que, né, viesse a encorpar esses direitos de segunda geração é o PIDESC, né, de 1966, ou seja, Pacto Internacional de Direitos Sociais, Econômicos e Culturais, de 1966, feito em Nova York. E hoje a gente tem, por exemplo, na nossa Constituição Federal, esses direitos sociais. Por exemplo, nós temos no artigo 6º, né, os chamados direitos sociais. Artigo 6º da Constituição Federal. Então você vai lá, são direitos sociais, tem lá moradia, saúde, lazer, direito à maternidade, proteção à infância, juventude, maternidade, previdência social, ou seja, nós temos direitos sociais, temos direitos econômicos, né? Temos direitos econômicos previstos ali a partir do artigo 170, né, da Constituição Federal, e também temos direitos culturais, né, direitos à cultura, né, direitos à cultura, direitos ao esporte. Nós temos esses direitos culturais previstos, né, na nossa Constituição e valendo aqui no Brasil. Beleza? Vamos lá, vamos evoluindo aqui, indo adiante aqui. Agora nós vamos falar sobre a terceira geração de direitos humanos. Então, vamos colocar aqui, terceira geração de direitos humanos. Lembrando aqui, tá, gente? Só lembrando, a primeira geração de direitos humanos, ela contempla os chamados direitos de liberdade, tá? Direitos de liberdade. E a segunda geração de direitos humanos contempla os chamados direitos de igualdade, tá? Direitos de igualdade, ou seja, seguindo aí o tripé da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e agora fraternidade. Então, primeira geração de direitos humanos, direitos de liberdade. Segunda geração de direitos humanos, direitos de igualdade. E agora, terceira geração de direitos humanos, nós vamos ver que são os chamados justamente direitos de fraternidade ou direitos de solidariedade. Seguinte, só contextualizando aqui, eu falei que a primeira geração de direitos humanos ela acontece no final do século XVIII, início do século XIX. A segunda geração de direitos humanos ela vem justamente no século XX. Tá? A segunda geração de direitos humanos ela vem justamente no século XX. Beleza? Vamos lá, terceira geração de direitos humanos. Essa terceira geração de direitos humanos, ela vem justamente em outro momento aqui de evolução do Estado. A gente falou que antigamente o Estado ele era um Estado negativo, era um Estado omisso. O Estado ele evolui, passa a ser um Estado positivo, um Estado intervencionista que começa a prever direitos e garantias para toda a sociedade.
E à medida que o Estado vai evoluindo, ele passa a ser o chamado Estado do bem-estar social. O que é o Estado do bem-estar social? Estado do bem-estar social é aquele Estado que ele busca prever e estabelecer direitos e garantias não só a nível individual e não só para a coletividade. O estado do bem-estar social é aquele que busca fornecer direitos e garantias para toda a humanidade. Para toda a humanidade. Então, o estado do bem-estar social é aquele que não se limita para garantias e direitos do indivíduo e também não se limita à sociedade. O estado do bem-estar social é aquele que busca abranger e contemplar toda a humanidade, ou seja, a humanidade como um todo. Nessa esteira de estado de bem-estar social, justamente buscando atender a humanidade, e aí a gente percebe que são situações e são direitos que ultrapassam fronteiras, que ultrapassam país. Quando a gente fala de toda a humanidade, a gente está falando de algo transnacional. A gente está falando de algo que ultrapassa um país, que ultrapassa uma sociedade, é algo global. E é nesse sentido que surge a terceira geração de direitos humanos. A terceira geração de direitos humanos, ela busca atender e fornecer direitos como direito ao meio ambiente, direitos ao consumidor, direito ao desenvolvimento, direito ao patrimônio histórico. Ou seja, esses direitos de terceira geração, ou essa terceira geração de direitos humanos, ela busca ter uma abrangência universal. Ela busca ter uma abrangência para toda a humanidade. Essa terceira geração de direitos humanos, ela abrange, ela abarca os chamados direitos difusos. Acredito que vocês já tenham visto isso em direito civil ou em alguma outra matéria. Essa terceira geração de direitos humanos, ela abarca os chamados direitos difusos ou chamados direitos transindividuais. O que são os direitos difusos? Direitos difusos são aqueles direitos inerentes a toda e qualquer pessoa. Direitos difusos são aqueles direitos pertencentes a todos, a toda a humanidade. E quando a gente fala desses direitos difusos, a gente tem como exemplo e a gente percebe, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor aqui no Brasil. Lei 8.078/90. É um direito difuso. Ou seja, todo mundo é consumidor, todas as pessoas, ou seja, é um direito que é extensivo a todos, tá? A todos. Então, o direito do consumidor, direito ao meio ambiente, a gente percebe lá no artigo 225 que fala que o meio ambiente é um bem comum de todos, né? Um bem comum de todos, ou seja, inerente a todas as pessoas. Quando a gente pensa em direitos difusos e direitos inerentes à humanidade, a gente pode lembrar dos patrimônios históricos, né? Quantos monumentos, quantos lugares, né, que são considerados patrimônios, o quê? Patrimônio universal da humanidade, né? Patrimônio histórico da humanidade, né? Quantos monumentos, quantos lugares aí que são tombados, né, e são considerados patrimônio histórico, né, universal, patrimônio histórico da humanidade. Aqui em Goiás nós temos, por exemplo, a Pirenópolis, né, que é considerado patrimônio histórico, ou seja, mesmo quem não é de Goiás, mesmo quem não é de Pirenópolis, detém, né, o Pirenópolis pertence a todos os brasileiros, né? Pirenópolis, por mais que seja uma cidade do estado de Goiás, ela é uma cidade que ela é patrimônio histórico do Brasil, né? Ela é patrimônio histórico do Brasil, ou seja, é algo inerente a todos os brasileiros. Ou seja, ultrapassa um município, ultrapassa um estado.
E é justamente nesse sentido que surgem os direitos de terceira geração. Essa terceira geração de direitos humanos, ela contempla os chamados direitos de fraternidade ou direitos de solidariedade. Essa terceira geração de direitos humanos, então, o fundamento ou o ponto central dessa geração são os chamados direitos de fraternidade ou direitos de solidariedade. Então, quando a gente fala de direito de fraternidade, a gente está falando de todos, tá? A gente está falando de todos, a gente está falando da humanidade. A gente está falando de algo que ultrapassa o indivíduo, que ultrapassa a sociedade, ou seja, é algo universal, é algo que envolve todo mundo. Por isso são chamados de direitos de solidariedade, porque envolve o outro, né? Envolve o outro. Então, terceira geração de direitos humanos é considerada, né, ou trata, melhor assim dizendo, dos chamados direitos de fraternidade ou direitos de solidariedade. Seguinte, gente, e aí só fazendo um paralelo, né? Primeira geração de direitos humanos trata dos direitos de liberdade, segunda geração de direitos humanos tratam dos direitos de igualdade e terceira geração de direitos humanos trata dos chamados direitos de fraternidade ou também chamados de direitos de solidariedade. Num contexto aqui da terceira geração de direitos humanos ainda, existia uma polarização, né, uma divisão muito grande entre norte e sul. Né? O mundo, né, era dividido em norte e sul. Frente a essa polarização surge a ideia de autodeterminação dos povos, né? Ou seja, cada país era responsável pelos seus povos, cada país tinha soberania para tratar de questões inerentes ao seu território e ao seu povo. Só que o que acontece? A partir dessa nova ordem política, essa nova ordem mundial, os países começam a ter relações entre si. Os países começam a ter atos de diplomacia, os países começam a realizar tratados internacionais, os países começam a manterem relações internacionais entre si. E à medida que os tratados internacionais e os povos começam a cooperar entre si, esses direitos ou os direitos humanos, eles começam a prevalecer e existir em relação a todos, não só em relação a determinado país, mas em relação a toda a humanidade. Nesse sentido, existem alguns documentos, né, que consagram esses direitos humanos de terceira geração. Nós temos a Convenção para Preservação, né, ou para Proteção do Patrimônio Mundial Cultural e Natural de 1972. Nós temos a Convenção sobre a Diversidade Biológica em 1992 e nós temos a Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento ainda de 1986, beleza? Esses direitos de terceira geração, inclusive, eles são chamados pelo STF de novíssimos direitos, tá? De novíssimos direitos. Século XX, início do século XXI, tá? Esses direitos humanos de terceira geração, eles têm previsão no século XX e século XXI. São os mais novos que vieram surgindo. Beleza. Dito isso e falado dessas três gerações de direitos humanos, o que eu queria falar para vocês? Em relação às gerações de direitos humanos, tá, gente? Nós temos de forma pacífica essas três gerações. A doutrina ela é pacífica e uníssona em relação a essas três gerações de direitos humanos. Mas existem outras gerações de direitos humanos. Se vocês forem pegar livros de direitos humanos, vocês vão ver doutrinadores que preveem 7 gerações de direitos humanos, 8 gerações de direitos humanos. Porque cada doutrinador tem liberdade de expor o seu pensamento e, enfim, expor aquilo que ele pensa. De forma mais tradicional, nós temos hoje previstas 5 gerações de direitos humanos. Nós falamos de 3 que são mais claras, que são pacíficas, mas ainda vou falar com vocês de mais 2.
da quarta geração de direitos humanos e da quinta geração de direitos humanos. Existe uma divergência em relação a essa quarta e quinta geração de direitos humanos. Existem doutrinadores que conceituam essas gerações de direitos humanos de maneira diferente, mas é importante saber isso, que essas gerações de direitos humanos, elas não podem ter uma tipificação fechada. Os direitos humanos, eles são dinâmicos e eles evoluem ao longo do tempo. Por isso que não dá para ter uma tipificação e uma normatização fechada. Essas gerações de direitos humanos, elas devem ser abertas, tá? Buscando atender os direitos humanos que forem surgindo ao longo do tempo. Então, por isso que é difícil categorizar ou sedimentar de forma definitiva e objetiva, principalmente essa quarta e quinta geração, porque existem posicionamentos doutrinários diferentes. Então, o que eu queria falar? Em relação à quarta geração de direitos humanos, existe uma divergência de pensamentos aqui. Nós temos uma ministra do STJ, que é a ministra Eliana Calmon, que ela diz que a quarta geração de direitos humanos contemplaria, tá, o patrimônio genético. Ela diz que a quarta geração de direitos humanos diria respeito ou diz respeito ao patrimônio genético. E aí envolveria a questão de clonagem, alimentos transgênicos, fertilização in vitro. Ou seja, para Eliana Calmon, essa quarta geração de direitos humanos envolveria direito ao patrimônio genético, justamente essas situações de alimento transgênico, clonagem, fertilização in vitro. De forma majoritária, a doutrina aceita essa conceituação da Eliana Calmon. Para a doutrina majoritária, a quarta geração de direitos humanos, ela prevê e ela trata justamente do patrimônio genético. Então, o que a Eliana Calmon encabeça é o que é de forma majoritária aceito pela doutrina. A doutrina majoritária entende que a quarta geração de direitos humanos ela envolveria justamente o patrimônio genético. Mas existe outro doutrinador que também é muito importante, que é o Paulo Bonavides. Já o Paulo Bonavides, ele entende que na quarta geração de direitos humanos, a quarta geração de direitos humanos, ela contempla a universalização de direitos fundamentais. Ou seja, a quarta geração de direitos humanos trataria da democracia direta, do pluralismo político. Então, Paulo Bonavides, ele entende de forma diferente, entende que a quarta geração de direitos humanos, ela trataria da universalização de direitos fundamentais, como exemplo, o pluralismo político e a democracia direta. Já a quinta geração de direitos humanos, tá? Já em relação à quinta geração de direitos humanos, o que a Eliana Calmon, e ainda ela, né? O que a Eliana Calmon indica é que a quinta geração de direitos humanos trataria do direito cibernético, tá? Então, a quinta geração de direitos humanos, ela englobaria o chamado direito cibernético. Isso encabeçado pela Eliana Calmon. Mas existem outros doutrinadores que entendem que a quinta geração de direitos humanos trataria, por exemplo, da paz mundial. Quem levanta essa hipótese, inclusive, é a Flávia Piovesan, que é uma doutrinadora, principalmente de direito internacional. Ela entende que a paz mundial seria um objetivo de todos os países, né? E o Estado transnacional, ou seja, busca justamente isso. A Flávia Piovesan entende que a quinta geração de direitos humanos trataria da paz mundial, e ainda existem doutrinadores que entendem que a quinta geração de direitos humanos trataria da água potável. Tá? Então, em relação à quinta geração de direitos humanos, existe uma divergência. Eliana Calmon entende que trataria do direito cibernético. Flávia Piovesan entende que trataria da paz mundial, e existem outros que entendem que trataria até mesmo da água potável.
essa quinta geração de direitos humanos, ela contempla o chamado Estado transnacional, ou seja, o Estado global, tá? Que ultrapassa ali fronteiras, que ultrapassam país. Ou seja, esses direitos humanos, gente, é importante a gente perceber que existe uma constante evolução, tá, desses direitos humanos e, né, a gente, né, tem que ficar atento, os operadores do direito devem ficar atentos para os direitos humanos que se adequarem e aparecerem aí em cada situação, em cada momento, ou cada época, a depender do contexto histórico, social e político. Beleza, vamos lá. Em relação a essa classificação, tá, gente, de direitos humanos, é isso. Essas gerações de direitos humanos, elas detêm essa classificação, principalmente essas 5 classificações. Como eu falei para vocês, quem for procurar sobre direitos humanos, quem tiver alguma doutrina, alguma coisa nesse sentido, vai poder ver não só a nomenclatura de gerações, mas também de dimensões ou gestações de direitos humanos. Mas todas se referem mais ou menos nesse sentido dos direitos humanos que foram surgindo ao longo de cada época. Ou seja, vocês percebem que os direitos humanos eles vão se incorporando, eles vão se incorporando. Beleza, dito isso, a gente vai falar agora sobre as características dos direitos humanos. O que são as características dos direitos humanos? Como a gente pôde perceber, em cada época, em cada contexto, foram surgindo direitos humanos. E é importante a gente perceber e entender quais que são as características desses direitos humanos. O que marca, né? O que de cada direito humano nós temos como principal característica. Nós vamos falar justamente dessas características desses direitos humanos. A primeira característica dos direitos humanos que nós temos é a chamada historicidade, tá? A primeira característica que nós temos dos direitos humanos é justamente a historicidade. E quando a gente fala da historicidade, a gente está querendo falar que os direitos humanos eles são históricos. A gente está falando que os direitos humanos eles são históricos. O que significa falar da historicidade? O que significa falar que os direitos humanos são históricos? Significa justamente dizer que os direitos humanos eles se evoluíram ao longo do tempo. Significa dizer que os direitos humanos eles não nasceram todos juntos, ou eles não nasceram todos prontos. Pelo contrário, significa dizer que os direitos humanos eles foram se desenvolvendo ao longo do tempo. E justamente a depender da época e do contexto, eles sofreram transformações. A característica de historicidade dos direitos humanos traz a eles o caráter de serem elaborados, de serem construídos, de serem trabalhados. Quando a gente fala que os direitos humanos eles são históricos, significa que eles foram conquistados ao longo do tempo, a partir de lutas pela justiça, lutas pela liberdade. Ou seja, falar que os direitos humanos são históricos significa falar que os direitos humanos eles foram ultrapassando os momentos, foram ultrapassando as épocas. E a depender de cada época, a depender de cada momento histórico, eles foram aparecendo. Ou seja, os direitos humanos eles foram sendo formados, eles foram sendo construídos. Eles foram sendo construídos através do contexto social, através do contexto político, através dos costumes, através das situações que as épocas previam. E essa é a característica de historicidade dos direitos humanos. Eles são históricos, eles foram formados ao longo do tempo, ou seja, eles são formados ao longo da história. E a prova disso foram os documentos históricos que a gente viu, né, gente? São vários documentos históricos que vão realçando e vão justamente coadunando
essa evolução que os direitos humanos sofreram e sofrem, né, até hoje ao longo do tempo. Beleza. Segunda característica dos direitos humanos que nós temos é a universalidade ou transnacionalidade. Então, a segunda característica dos direitos humanos que nós temos é a universalidade ou transnacionalidade. O que significa falar de universalidade ou transnacionalidade? Falar que os direitos humanos eles são universais ou eles são transnacionais significa dizer que os direitos humanos eles são extensíveis a todas as pessoas. Significa falar que os direitos humanos eles são ampliados a toda a humanidade. Falar que os direitos humanos eles são universais significa falar que os direitos humanos eles são ampliados, eles são endereçados a todas as pessoas, a toda a humanidade, a todo mundo. Isso reforça o que a gente diz nos direitos humanos de terceira geração, quando a gente fala dos chamados direitos que envolvem toda a humanidade. Ou seja, são direitos que ultrapassam a figura do indivíduo, são direitos que ultrapassam a figura da sociedade, são direitos que ultrapassam as localidades, são direitos extensíveis a todos. E isso fica mais claro quando a gente entende e a gente caracteriza esses direitos humanos como transnacionais. O que são direitos humanos transnacionais? São direitos humanos que transpassam nações, que ultrapassam estados, que ultrapassam países. É a noção de direitos humanos a nível global. É a noção de direitos humanos a nível internacional. E os direitos humanos, eles têm como característica justamente isso. Eles são universais, eles são internacionais, eles são globais. Eles são direitos extensíveis a todo humano, a toda humanidade. E isso fica muito claro e fica muito explícito, principalmente depois da Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948. Principalmente depois que a ONU é criada e a Declaração Universal de Direitos Humanos ela surge. Por quê, gente? Isso implica a gente fazer uma contextualização aqui e um recorte em relação ao direito internacional. Quando a gente pensa em países, né, quando a gente pensa em Estado-nação, cada país ele é soberano. Cada país ele tem a sua soberania. E o que significa soberania? Cada país é responsável por cuidar do seu próprio povo, do seu próprio território. Quando a gente fala que cada país é soberano, significa falar que cada país é responsável por governar, né, os seus, por governar o seu próprio território, o seu próprio povo e aquele país que manda ali. Por exemplo, quem determina as regras, né, dentro do Brasil é o Brasil, é o nosso país, é a República Federativa do Brasil. Por isso que um país não pode ficar invadindo o outro e por isso que um país não pode ficar dando pitaco no outro. Porque cada país tem que respeitar a soberania do outro país. Cada país ele tem que respeitar as regras, tá, do outro país. Isso trata de soberania. Beleza. Só que, e o direito internacional traz muito isso. Quando os países, ou a partir do momento que os países passam a se relacionar, a partir do momento que os países passam a estabelecer relações entre si, começam a se comunicar, estabelecendo e elaborando tratados internacionais e normas internacionais entre eles, significa que os países que realizam um tratado internacional, eles estão relativizando a sua soberania, eles estão abrindo mão da sua soberania e acatando normas internacionais. Quando os países eles assinam um tratado internacional, eles estão deixando a sua soberania de lado e aceitando normas internacionais, normas de outros países. Ou seja,
Quando os países eles assinam a Declaração Universal de Direitos Humanos, o que eles estão fazendo? Eles estão abrindo mão da sua soberania e aceitando normas externas, normas internacionais em outro país. Quando o Brasil assina a Declaração de Direitos Humanos, ele está falando o seguinte: olha, eu aceito que uma norma internacional seja aplicada no meu território. Eu abro mão da minha soberania de definir todas as minhas regras. Eu aceito regras internacionais. Eu aceito o que está disposto nesse tratado internacional. E a partir do momento que os países assinam e reconhecem tratados internacionais, principalmente envolvendo direitos humanos, os direitos humanos surge aí uma ponte para que os direitos humanos possam ser ampliados e possam ser aplicados no mundo todo. E a partir dessa Declaração Universal de Direitos Humanos e de outros tratados universais de direitos humanos, que os direitos humanos eles puderam ser universalizados e aplicados em todo o mundo. Ou seja, os direitos humanos puderam ser internacionalizados e aplicados de maneira global. E através dos tratados internacionais, e o ponto de partida é justamente a Declaração Universal de Direitos Humanos, que os direitos humanos eles podem e puderam ser universalizados e aplicados em todo o mundo. Beleza, gente? Tranquilo? Sossegado? Gente, então é isso aí. A gente para a nossa aulinha aqui em relação à nossa matéria. Semana que vem a gente continua. Até perguntar para vocês, gente, só para ter um feedback, o que vocês estão achando da matéria de direitos humanos? Vocês estão achando tranquilo? Vocês estão achando chato? Era diferente daquilo que vocês esperavam? Sei que às vezes tem muita coisa histórica, né? Muita questão de evolução, muita questão, né, que envolve história aí. Mas o que vocês estão achando? Tá tranquilo? Tá de boa? Vocês estão achando chato pra caramba? Enfim, espero que de alguma forma vocês possam estar criando algum tipo de afinidade com a matéria. Vou sempre tentar relacionar direitos humanos com direito constitucional e tentar trazer para a nossa realidade para ficar mais claro para vocês, para não ficar tão abstrato, beleza? Mas então tá bom, gente. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Que Jesus possa iluminar, abençoar a semana de vocês. Que vocês possam ter uma semana abençoada, animada. Deus possa surpreender vocês essa semana aí. E tamo junto, tá bom? Fica com Deus. Até semana que vem. E a gente vai se comunicando e falando. Qualquer coisa, estou à disposição, tá bom? Fica com Deus, gente. Deus abençoe.